Existe uma antiga parábola taoísta, atribuída ao filósofo Xuangyi. Nela, ele sonha que é uma borboleta, a mais feliz das borboletas, voando entre as flores, sem a menor consciência de que um dia fora um homem chamado Xuangyi. Ao acordar, ele se encontra, sólido e inconfundível, em sua cama. E então a pergunta o assalta, uma pergunta que atravessa milênios e pousa, pesada, em nossa consciência digital. Eu sou Xuangyi que sonhou ser uma borboleta, ou sou uma borboleta, agora, sonhando que sou Xuangyi? Esta não é uma charada sobre a natureza da realidade. É uma chave. Uma chave para a sensação que nos define, mas que lutamos para nomear. A sensação de habitar uma identidade que parece, ao mesmo tempo, sólida e inconfundivelmente nossa, e ainda assim, frágil, transitória, talvez até mesmo um sonho sonhado por outra coisa. É o sentimento de estar perdido não em uma floresta ou em uma cidade desconhecida, mas dentro da própria pele, dentro da própria vida. Chamamos isso de desorientação, mas a palavra é pobre. É mais como uma vertigem existencial. Um estado de ser em que as coordenadas que deveriam nos ancorar, quem somos, para onde vamos, o que é real, parecem vibrar, cintilar, como um holograma defeituoso. Vivemos em um mundo que nos prometeu conexão total e nos entregou um labirinto. Mas este não é um labirinto de paredes, e sim de nós. Um labirinto de informações, de identidades possíveis, de estímulos e de comandos silenciosos. É uma estrutura que o filósofo Gilles Deleuze chamaria de rizoma. Pense nisso. Um rizoma não tem centro, nem começo, nem fim. É como um sistema de raízes subterrâneo, onde qualquer ponto pode se conectar a qualquer outro. A internet é um rizoma. Sua vida social digital é um rizoma. Sua carreira, com suas múltiplas e imprevisíveis bifurcações, é um rizoma. Não há um caminho hierárquico, uma árvore do conhecimento com um tronco sólido. Há apenas uma rede de conexões horizontais, um platô de possibilidades infinitas que se estende em todas as direções. E nós, como a borboleta de Xuangyi, flutuamos por ele, de um nó a outro, de um perfil a outro, de uma versão de nós mesmos a outra, sem um ponto de origem claro, sem um destino final. A promessa era a liberdade total. A realidade é uma navegação incessante e exaustiva, sem um mapa, porque um mapa implica um território estável, e o nosso território é o próprio movimento. Essa estrutura rizomática é a arquitetura da nossa desorientação. Mas para entender como nos sentimos dentro dela, precisamos descer da abstração para o corpo. O fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty insistia que não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. É através do corpo vivido, do corpo em percepção, que o mundo ganha sentido. O que acontece, então, quando esse corpo perceptivo é estendido, fragmentado e projetado através das telas? Sua mão que desliza pelo vidro do smartphone não está apenas tocando um objeto. Seu sistema nervoso se estende através desse gesto. Seu campo de percepção se abre para um espaço que não é físico. Você sente a vibração de uma notificação como se fosse um toque. Seus olhos, que evoluíram para medir a profundidade do mundo tridimensional, agora medem a profundidade infinita de um feed. Merleau-Ponty diria que seu corpo está tentando habitar o espaço digital. Mas esse espaço não tem a estabilidade do mundo físico. Ele é liso, sem atrito, sem a resistência que nos dá o senso de realidade. Nós nos tornamos fantasmas em uma máquina que nós mesmos criamos, estendendo nossa consciência para um lugar onde ela não pode verdadeiramente residir. O resultado é uma dissociação sutil, mas profunda. Uma sensação de não estar completamente aqui, nem completamente lá. Um zumbido de irrealidade que acompanha nossos dias. Somos Xuangyi, sólidos em nossa cama, mas nossa consciência é a da borboleta, flutuando em um jardim de luzes artificiais. Nesse jardim digital, somos constantemente interpelados por uma força invisível. Não é a opressão explícita, mas algo muito mais íntimo. O filósofo Martin Heidegger descreveu uma forma de existência inautêntica que ele chamou de Das Man, que pode ser traduzido como o impessoal ou o agente. O agente é a voz anônima da conformidade. É o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente veste, o que a gente posta. Nas redes sociais,
essa voz se torna um coro ensurdecedor. O algoritmo, que é a encarnação tecnológica do Das Man, não nos diz o que fazer. Ele sutilmente nos mostra o que a gente está fazendo, assistindo, desejando. Ele cria uma média da existência e nos convida, silenciosamente, a nos conformarmos a ela. Erich Fromm, um pensador da escola de Frankfurt, chamou esse fenômeno de conformidade de autômato. É um mecanismo de fuga da liberdade. A liberdade de escolher quem somos é tão avassaladora, tão cheia de ansiedade, que preferimos nos tornar aquilo que percebemos que a sociedade, ou o algoritmo, espera de nós. Deixamos de ser o autor de nossa própria vida para nos tornarmos um personagem em uma peça escrita por uma inteligência anônima. Nós nos transformamos, voluntariamente, em automatos que performam a felicidade, o sucesso, a indignação, a beleza. E cada vez que o fazemos, cada vez que escolhemos a persona que gera mais engajamento em vez da expressão que é verdadeiramente nossa, uma parte de nós se apaga. A desorientação se aprofunda, pois nos perdemos de nós mesmos ao tentar ser encontrados pelos outros. Essa dinâmica cria o que o antropólogo e pensador sistêmico Gregory Bateson chamou de duplo vínculo, double bind. Um duplo vínculo é um paradoxo comunicativo onde um indivíduo recebe duas ou mais mensagens conflitantes, e uma delas nega a outra. A sociedade do desempenho nos coloca em um duplo vínculo constante. A mensagem primária, seja autêntico. Seja você mesmo. A mensagem secundária, transmitida pelo fluxo incessante de imagens de perfeição, é, mas não desse jeito. Seja como eles. Você é comandado a ser espontâneo, mas dentro de um roteiro estrito. É punido se não se destacar, mas também se destacar da maneira errada. Preso nessa armadilha, qualquer movimento é um erro. A resposta lógica, a de sair do quadro e dizer espere, isso não faz sentido, é impossibilitada pela própria estrutura da plataforma, que não permite metacomunicação. Você não pode questionar o jogo, você só pode jogar. Essa contradição internalizada gera uma ansiedade paralisante. É a sensação de estar andando em uma corda bamba, onde os dois extremos da corda estão lhe dando ordens contraditórias. A desorientação não é mais apenas sobre não saber para onde ir, é sobre a impossibilidade de dar um passo que seja, inequivocamente, o passo certo. Uma pausa rápida no vídeo para uma mensagem especial. Chega de ser refém da ansiedade que paralisa, da procrastinação que adia seus sonhos e do ciclo de estresse que esgota sua energia. É hora de lutar de volta. O e-book Inquebrável te ensina a transformar dor em poder e medo em foco. Dentro dele, você encontra um treinamento de guerra para a mente, unindo a força da filosofia estoica para lidar com o caos, a profundidade da psicologia de Jung para parar a autossabotagem, e as ferramentas práticas da neurociência para construir uma mente à prova de tudo. A vida é muito curta para ser vivida no piloto automático. Assuma o controle. Clique no link da descrição e forje a sua mente inquebrável. A indústria que floresce nesse solo paradoxal foi diagnosticada há décadas por Theodor Adorno, outro membro da escola de Frankfurt. Ele a chamou de indústria cultural. Para Adorno, a cultura de massa sob o capitalismo não produz arte, mas mercadorias padronizadas que servem para pacificar as massas e integrá-las ao sistema. O que ele descreveu sobre o cinema e o rádio de sua época se aplica, com uma potência assustadora, ao nosso ecossistema de conteúdo digital. O objetivo não é iluminar ou desafiar, mas sim entreter, no entretenimento, nos fazer esquecer da nossa própria falta de poder. A novidade constante oferecida pelos feeds é uma pseudo-novidade. São variações infinitas sobre o mesmo tema, fórmulas repetidas que nos dão a ilusão de escolha e movimento, enquanto nos mantém exatamente no mesmo lugar. A própria crítica, a rebeldia, é absorvida e vendida de volta para nós como um produto, uma estética, uma hashtag. A indústria cultural de hoje é ainda mais perigosa, pois nos convida a sermos os produtores de nosso próprio entretenimento padronizado. Nós internalizamos suas regras e competimos para ver quem melhor as executa. O resultado, como alertou Adorno, é a atrofia da imaginação e a erosão da capacidade de pensar criticamente. Estamos desorientados porque a bússola que poderia nos guiar,
nosso próprio juízo autônomo, foi substituída por um GPS que só tem um destino: o próximo ciclo de consumo e conformidade. Então, estamos condenados a este labirinto rizomático? Estamos fadados a ser borboletas digitais sonhando com uma vida que nunca será solidamente nossa? Talvez a saída não seja uma saída, mas uma mudança de postura. Um retorno a algo que o taoísmo chama de Pu, o bloco não esculpido. O bloco não esculpido é uma metáfora para o nosso estado original, nossa natureza primordial, antes de ser cinzelada pelas expectativas, pelas definições, pelas ambições e pelas identidades que nos impomos. É a percepção pura, antes de ser dividida em bom e ruim, sucesso e fracasso, certo e errado. Recuperar o contato com o bloco não esculpido não é regredir à ignorância. É um ato radical de despojamento. É a coragem de não saber. É a disposição para resistir à compulsão de se definir, de se rotular, de se encaixar em uma categoria. É encontrar força na simplicidade, em vez de na complexidade. Em termos práticos, é o ato de criar espaços de silêncio em um mundo de ruído. É escolher a profundidade de uma única tarefa em vez da superficialidade de 1000 abas abertas. É preferir a ambiguidade de uma conversa real à certeza de uma interação roteirizada online. É aprender a estar presente em nosso corpo vivido, a sentir o chão sob os pés, a respiração em nossos pulmões, como âncoras em um oceano de abstrações. A imagem final que pode nos guiar talvez venha de Walter Benjamin e sua visão do anjo da história. Ele descreve um anjo olhando para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de eventos, o anjo vê uma única catástrofe, que amontoa destroços sobre destroços a seus pés. O anjo gostaria de ficar, de consertar o que foi quebrado, mas uma tempestade sopra do paraíso e o empurra inexoravelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas. Essa tempestade, diz Benjamin, é o que chamamos de progresso. Nós somos esse anjo. Somos empurrados para a frente pela tempestade da inovação incessante, da conexão obrigatória, da performance sem fim. E olhamos para trás, para os destroços de identidades descartadas, de momentos não vividos, de uma simplicidade perdida, sentindo uma melancolia profunda. A desorientação é o vento dessa tempestade em nosso rosto. Mas a visão de Benjamin contém também a semente de uma resposta. A resposta não é lutar contra a tempestade, o que é impossível. É mudar o olhar. É parar de olhar apenas para os destroços do passado ou de ser empurrado de costas para um futuro cego. É, por um instante, virar-se para o presente. Para o bloco não esculpido que existe aqui e agora, sob todas as camadas de nossa identidade performada. O sentimento de estar perdido não é um defeito a ser corrigido. É um sinal. É a bússola interna, desesperadamente, apontando para a necessidade de parar de navegar o rizoma e começar a cultivar o próprio jardim. Não há um mapa final. O sonho da borboleta não nos diz qual realidade é a verdadeira. Ele nos ensina que a transformação é a única constante, e que a paz não reside em definir quem somos, mas em habitar plenamente cada estado, seja o do homem que pensa ou o da borboleta que voa, com totalidade e presença. A desorientação cessa não quando encontramos o caminho, mas quando percebemos que o caminho se faz no simples ato de caminhar conscientemente, com os pés firmes no chão de nossa própria e misteriosa existência.